Boa noite, eu sou o Tércio. Antes de nós entrarmos diretamente na palavra, eu queria só ressaltar algo tão especial que vai acontecer no dia 22 de setembro agora. Nós teremos um memorial que nós estamos fazendo do Café Colonial do Serve, do nosso ministério voltado para cuidar de mulheres com gravidez inesperadas. E esse memorial vai acontecer no nosso prédio sede por mais de 79 anos, que foi na Rua Silva Jardim. Nosso último evento naquele lugar vai ser esse, é mesmo um memorial que nós vamos fazer. E será um chá muito especial que vai acontecer às 15 horas, então, do dia 22 de setembro, lá na Silva Jardim, no nosso bairro ali, Monte Serra. Ok? Então, nós temos ainda alguns ingressos, vão estar à disposição no final dessa celebração, e nós queremos realmente lá fora, lá na saída mesmo, né? Então, não perca a oportunidade de estar, mas também de poder levar um convidado, uma convidada. Vai ser um encontro muito intimista, muito gostoso, muito precioso de edificação e de celebração por todos os anos que Deus também nos deu, não é? E de tantas vidas que foram restauradas naquele lugar para a glória de Deus, ok? Então, por gentileza, você tem o privilégio ainda hoje, eu acho que hoje é o último dia para aquisição, eu não sei, é isso mesmo, Gema? Tem até, ok, joia. Então, temos aí hoje, e essa semana, a última semana para isso, domingo, nós fechamos. Então, não perca a oportunidade. Queridos, nós vamos fazer hoje uma celebração muito especial, muito diferente do comum, porque nós vamos ter um tempo de edificação pela palavra, mas também pelos louvores, pelas músicas aqui. O nosso tema de hoje, ele nasceu na quinta-feira à noite, interessante porque eu já estava com uma mensagem para hoje, caminhar numa outra direção, e de quinta para sexta eu acordei com uma mensagem na cabeça, e com umas músicas, as músicas todas dentro da minha cabeça, e eu quero louvar a Deus mais uma vez pela equipe inteira, porque eu liguei para a equipe de adoração e arte da igreja e disse, olha, vamos mudar tudo para domingo, tudo. Então todas as músicas foram mudadas, a direção da palavra, e eu sei que é um grande desafio para vocês quando isso acontece, mas glória a Deus pela vida de vocês que entendem a razão de tudo isso. Nós vamos falar sobre o tema Eu confio em Deus e isso basta. E é interessante porque pensar sobre esse tema num país que por vezes nega a existência de Deus e por vezes de tanto misticismo busca Deus em tantos lugares e de tantas maneiras diferentes, não é? E nós estamos num país que tem essa cultura, não é, que ainda que se diga cristão, ela é tão mística, e ela se perde tanto na noção e na compreensão da existência de um Deus absoluto, de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que está acima de todas as coisas. E nós vamos ministrar sobre isso hoje, com essa clareza de que se você confiar em Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Senhor soberano sobre tudo, você pode ter certeza que isso bastará na sua vida. Pastor, mas eu não preciso de Deus e mais isso, de Deus e mais a religião, de Deus e mais uns santinhos, de Deus e mais uns orixás, de Deus e mais uns terreiros, de Deus e mais uns passes, e Deus e mais um... Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Se você conhecer o poder do único Deus verdadeiro, e você passar a ter um relacionamento pessoal com Ele, eu quero te dizer que Deus basta para a sua vida. Amém? Deus basta para a sua vida. Diz para a pessoa do seu lado, só isso aí. Cara, Deus basta para você, viu? Deus basta para você. Nós vamos começar entendendo quem é esse Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 3, 32, versículos 3 e 4, diz assim, olha só, proclamarei o nome do Senhor. Ou seja, o autor começa dizendo que ele vai declarar,
ele vai proclamar, ele vai anunciar quem é esse Deus. E ele vai louvar a grandeza desse Deus. O texto diz isso: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, porque Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Observa o detalhe, não está dizendo que algumas coisas que Deus faz são perfeitas. Ele está dizendo que tudo o que Deus faz, absolutamente tudo é perfeito. Não são algumas obras dele que são justas, absolutamente todas as obras de Deus são justas. E ele diz: é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Aleluia, glória a Deus. Seu poder e a sua grandeza então são absolutamente impressionantes. Basta para você e basta para mim. Meu desejo hoje à noite é encher o seu coração de fé. Mas fé no único Deus que é digno, sim, de receber a minha adoração, a sua confiança, a sua entrega de vida com tudo que você é e está enfrentando ou vai enfrentar na sua história de vida. Hoje nós vamos passar por algumas passagens da Bíblia. Hoje nós vamos olhar para algumas histórias inspirativas da Bíblia e vamos colocar diante de você o grande desafio de você hoje sair daqui dizendo: Deus basta, Deus é suficiente na minha vida. Talvez você pense que Deus e o dinheiro, talvez você pense que Deus e a sua carreira, talvez Deus e mais isso. Deus é suficiente para toda a necessidade do ser humano. Nós vamos também ministrar estas verdades hoje através de algumas músicas. Os músicos vão ficar aqui durante esse tempo de ministração da palavra. Nós vamos declarar a nossa fé também por meio dos louvores, amém? E Deus vai falar conosco. Agora presta atenção. Deus vai nos trazer hoje à memória quem Ele é e todo o seu poder agindo em meio aos diversos contextos da vida do ser humano. Eu queria que você pudesse observar que nós vamos passar por vários contextos da história da humanidade. E contextos que têm a ver comigo e com você. Contextos de realidades que eu vivo, que você vive. E você poder olhar como é que Deus age no meio da história. Porque eu quero que você saia daqui hoje dizendo: meu Deus do céu, o Senhor basta para a minha história. Nós oramos durante essa semana, especialmente eu e Martinha, para que no final dessa celebração você entenda que colocar toda a sua fé em Deus é suficiente. Espero que você saia daqui hoje com a sua vida completamente derramada nas mãos de Deus, do Deus único e verdadeiro. A Bíblia diz que Deus agiu no passado, Ele age hoje e Ele agirá no futuro. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Vamos começar então? Eu queria orar mais uma vez, colocar o nosso coração diante de Deus e que nada, nenhum pensamento possa tirar você do foco daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Tu és real, Tu és presente neste lugar, porque há uma palavra que declara esta verdade, que onde 2 ou 3 estão reunidos em torno do nome de Jesus, ali Tu estarás. Tu estás aqui, Senhor. Ainda que nós não possamos ver, nós em fé sentimos essa verdade. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor ministre a cada coração aqui, que a Tua palavra, que os louvores, que cada momento deste culto seja para o Senhor, mas que o Senhor ministre sobre os nossos corações, derrubando paredes, obstáculos, medos, inseguranças, desfazendo, Senhor, mentiras e sofismas nas nossas mentes, quebrando todo tipo de incredulidade e nos fazendo ter um encontro poderoso com o único Deus digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Em primeiro lugar, esse Deus a quem nós vamos proclamar hoje à noite aqui, esse Deus em quem nós temos crido, Ele é um Deus que para Ele basta apenas uma palavra para começar todas as coisas. Presta atenção, basta para Deus apenas uma palavra
para colocar em ordem o caos e começar todas as coisas. Quando você vai para a Bíblia, você vai para Gênesis capítulo 1, e nós vamos encontrar uma narrativa tremenda em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas que paravam sobre a face das águas. E a Bíblia diz que Deus então, que é pré-existente, Ele invade esse caos, Ele invade esse vazio, sem forma, cheio de trevas. E a Bíblia diz que pela palavra Ele cria todas as coisas. E a primeira palavra que sai da boca de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz: disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz o quê? Houve luz. Tudo começa pela palavra. Deus traz ordem ao caos pela palavra. E o primeiro contexto aqui, querido, desse momento, para a sua e para a minha vida, é entender que se a sua vida está um caos, uma desordem, basta uma palavra de Deus, haja luz, haja ordem, para que Deus coloque a sua vida, a minha vida, em ordem novamente. Lá no texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou várias vezes, muitas vezes, de várias maneiras. Olha Deus falando. No passado Ele falou por meio dos profetas, homens que Deus levantou no meio da história, e que foram a boca de Deus, falaram em nome de Deus. Mas o texto diz que nos últimos dias, nestes últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só que lindo, o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Eu não sei se você pensa que Jesus é um profeta. Eu não sei se você acha que Jesus é um príncipe nesse mundo. Eu não sei para você qual é o seu conceito de Jesus. Mas esse texto deixa claro que Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão absolutamente exata do Pai, de Deus, do ser divino. Ele é o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus conferiu a Ele o poder da palavra para criar todas as coisas. Em primeiro lugar, eu quero desafiar você hoje a entender que o Deus a quem nós estamos proclamando aqui é um Deus que basta uma palavra para Ele transformar o caos da sua vida em ordem e começar todas as coisas. Amém? Salmo 29, versículo 3 a 9 diz o seguinte: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. E ele diz: a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos. Aquela árvore que é inabalável, pela voz dele, ele retorce. E ele faz com que as florestas sejam despidas. E no seu templo todos clamem: glória, glória, glória. Deixa eu te dizer, nós vamos cantar uma música que diz: ninguém explica Deus. E essa música tem uma frase que mexe muito comigo, quando diz assim: antes que o haja houvesse, ou seja, a primeira palavra dita por Deus, e disse Deus: haja luz. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Amém? Será que você pode declarar isso? Vamos ficar em pé, nós vamos hoje fazer vários exercícios aqui. É bom para a sua saúde, é boa para a minha saúde. Tá bom? Adora esse Deus, declara isso. Ninguém explica Deus. Essa poesia tão profunda, ela me ensina que Ele é o alfa e Ele é o ômega, querido. Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo começou por uma palavra: haja luz. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Amém? Adore ao Senhor. Olha a letra. Nada é igual ao seu redor,
se faz em seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. Você tenta explicar a Deus com teologia, não tem jeito. Ele não cabe dentro da nossa teologia. Pode alguém interpretações científicas não conseguem explicar a Deus. Deus a me guardar. Não há. Tão pequeno que somos, frágeis, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Ele é o dono de toda a ciência, dono de toda sabedoria, ciência, todo poder. Sabedoria e poder, oh, dá-me de beber. Ele é a água da vida, queridos. Da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Pode sentar, querido. Eu não tenho nenhuma pretensão de explicar Deus, mas eu quero mostrar para você como Ele age na história. Ele é tão poderoso, Ele é tão único, absolutamente soberano, que basta uma palavra e Ele transforma o caos num lindo começo. Segundo lugar, nós vamos aprender sobre esse Deus soberano, que quando você decide confiar nele, Ele basta, porque para Ele basta uma pedra. E o contexto aqui é o contexto da batalha contra os inimigos. Essa semana eu estava assistindo o filme recomendado com a minha família, pelo Tércio, é Fé e Talento. É um filme esportivo sobre um cara de muita fé, naquele contexto, e muito interessante. Ele era um capelão e ele faz um processo com aquele time que sequer é capaz de crer na existência de Deus, tanto os atletas quanto o treinador. E ele começa a construir e lançar sementes de fé no coração daquele time, e é tão lindo quando num dos momentos ele pega uma pedra, e ele apresenta aquela pedra para aquele time e diz: basta uma pedra, basta uma pedra. Na verdade, quando ele fez isso, ele estava fazendo uma referência ao momento em que o povo de Israel está diante de uma batalha tremenda contra os seus inimigos filisteus. E era inúmero o exército dos filisteus, e eles estavam afrontando o povo de Israel. E Davi, um menino que pastava no campo, cuidava das coisas do pai no campo, ele vai levar comida aos seus irmãos que eram homens de guerra e que estavam naquele enfrentamento com medos, temores. E quando Davi chega ali, ele decide enfrentar os filisteus, e a batalha dele é contra um gigante chamado Golias. E a história vai contar de maneira tão simples que parece absurdo, que aquele menino vai enfrentar aquele gigante com 5 pedras, que ele vai catar nos... Como é que chama aqui no Rio Grande do Sul? Como é que a gente chama? Seixos. E como é que chama riozinho aqui? Aqueles... Não é riacho não, aqui, arroio. Ele vai no arroio e cata 5 seixos. Eu fiquei pensando, por que Davi catou 5? Eu vou responder para você o que eu entendi. Ele catou 5 porque ele é igualzinho a nós. Eu vou pegar um gigante e vou garantir pelo menos 5. Se a primeira falhar, vai para a segunda. Se a segunda falhar, vai para a terceira. Só que o Deus a quem Davi tinha colocado a sua vida não precisava de mais de nenhuma pedra. Uma basta para Deus. Eu não sei, querido, como é que você está enfrentando as suas batalhas, mas eu quero te dizer... Olha o texto de 1 Samuel 17:49, diz: tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão.
Para Deus, quando nós estamos diante de uma batalha, diante do inimigo, diante de enfrentamento de exércitos, você pode pensar que você precisa de 5 pedras. Para Deus basta uma pedra. Uma pedra só. Porque Ele é poderoso. Amém? Que Deus é esse que estamos falando? Se você coloca a sua confiança nesse Deus, basta. Porque para Ele, querido, no contexto de tempestade, por exemplo, que nós enfrentamos na vida, e não há ninguém aqui nesse auditório que não passe por tempestades terríveis, seja no contexto familiar, seja no contexto empresarial, seja no contexto profissional, seja no contexto financeiro, seja no contexto emocional, espiritual, seja no contexto de enfermidades, nós enfrentamos tempestades nessa vida. E quando a gente vai olhar para Deus, para o poder dEle, nós precisamos entender por que Ele basta. Porque a história bíblica vai mostrar que diante da tempestade, para Deus, basta uma ordem para Ele acalmar a tempestade. E o contexto aqui de provação, de obstáculo a enfrentar, é quando os discípulos são mandados para dentro do mar da Galileia, e Jesus vai com eles no barco, e vem uma grande tempestade sobre eles, e eles se desesperam, absolutamente eles se desesperam, e Jesus está dormindo. É tão curioso esse texto. É curioso, primeiro, porque foi Jesus quem mandou para dentro do mar da Galileia. Segundo, foi Jesus quem mandou a tempestade também. E ele vai dormir. E essa história para mim sempre me faz pensar que Deus, Ele testa o nosso coração, é na tempestade. A propósito, eu aprendi que é na força do vento forte que nós descobrimos a força da âncora que está segurando a nossa vida. Não é no bem bom, é na tempestade. Tempestade que todos nós aqui passamos. E a âncora é Jesus. E nesse processo, querido, o texto diz então que Ele se levantou, porque os discípulos no desespero acordaram Jesus. E Ele se levanta. Eu fico tentando imaginar a cena. Eu e Martim tivemos o privilégio de estar no Mar da Galileia há 2 anos, com uma turma dessa igreja, da nossa igreja. Foi um dos momentos que mais eu chorei, foi ali no Mar da Galileia. Primeiro porque tinha um judeu messiânico, que no meio do Mar da Galileia, ele começou a cantar em hebraico, aquele hino, qual era, mozão? Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande... Meu Deus, você imagina a gente no meio do Mar da Galileia, e ele começa a cantar na língua do próprio Cristo, aquela música. Eu olhei para o Mar da Galileia, aquela passagem que mostra Jesus caminhando sobre as águas, no meio de uma tempestade, eu desabei em choro. E Deus falava comigo lá, meu filho, e com uma palavra apenas, uma ordem, eu disse, acalma. Olha o texto bíblico. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu não sei qual é a tempestade que está sobre a sua vida, mas se você correr para o Deus, que é único, poderoso e verdadeiro, para com uma ordem, silenciar o vento. A palavra grega usada aqui é a mesma palavra usada para repreender espíritos malignos. A mesma palavra, ele usa aquieta-te. E o vento aquieta. Essas 2 canções que nós vamos cantar declaram isso. Se o mar submergir, querido, e tentar afundar você, coloca os teus olhos em Deus. Quando Pedro saiu do barco para ir até Jesus andando sobre as águas, ele olhou para o vento, e o texto diz que ele teve medo no meio da tempestade e desabou. Mas ele clamou ao Senhor com a sua mão, estendeu. Esse Deus está aqui hoje. Se o trovão e o mar, querido, vier sobre você, você pode andar por cima disso. Mas você precisa saber com quem é que você está andando. Você pode adorar o Senhor. Vamos ficar de novo em pé e declarar essa fé nesse Senhor através dessas canções.
Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Olha aí, você precisa saber quem está com você, querido. Se a tempestade me alcançar, se abrigue nele. Deus basta para a sua vida. Meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Se preciso for, Ele te faz andar sobre as águas. Ele é o Deus da minha salvação. Declare isso. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Queria que você imaginasse na sua mente uma voz que hoje pode chegar diante da sua tempestade e dizer: acalme-se, acalme-se. Qual é a sua tempestade, querido? Confie em Deus, isso basta. Coloque sua confiança em Deus, isso basta. Adore ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguer, Se a tempestade tem se erguido diante de você, sobre a tempestade eu vou. Ele te leva acima disso, querido. Sobre as águas, Porque Ele é Senhor sobre tudo. também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está Pode declarar isso, segura em Ti, Senhor. segura em Ti. Sabes bem Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Você pode se assentar.
Nosso estado tem se tornado, tristemente, lamentavelmente, o estado com maior índice de suicídio do Brasil. E uma das razões é porque as pessoas estão tentando navegar a sua vida sem a presença de Jesus no barco. E a tempestade bate, queridos, ela bate. Ela já bateu muitas vezes na minha casa, no nosso casamento. Mas nós decidimos colocar alguém lá dentro do barco conosco. Ele tem nome, Jesus. Ele que tem feito a grande diferença nesses 20 anos de casados, na nossa história, é Ele. E é Ele que quer fazer a diferença na tua história também. Ele é todo poderoso. Nós falamos que no contexto do caos, basta uma palavra para colocar tudo em ordem e começar tudo de maneira linda, não é? Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz. Nós falamos que no contexto de batalhas da vida contra o inimigo, Deus não precisa de mais de uma pedra, mais do que uma pedra, para envergonhar o inimigo. No contexto de tempestades da nossa história, Deus não precisa do que mais do que uma ordem, e Ele acalma a tempestade. E eu queria dizer para você que esse Deus a quem nós convidamos você a confiar a sua vida, basta, porque para Ele um encontro apenas com Ele, pode mudar os destinos, rumos de pessoas que estão vivendo numa história de vida perdidos e desorientados. Essa é a história da mulher samaritana. Quando você vai para João, o livro de João, o Evangelho de João, lá capítulo 4, você vai ver uma mulher que já tinha tido mais de 5 homens. Era uma mulher que estava em busca de felicidade. Era uma mulher que estava vivendo um contexto de discriminação, de rejeição, de dores profundas na alma. Na verdade, uma mulher perdida na vida. E essa mulher em busca de encontrar algum resgate do seu senso de valor. A Bíblia diz que ela vai num certo dia ao poço, meio-dia, porque ela não podia se encontrar com ninguém lá. Mulher discriminada naquela cultura. E quando ela chega naquele poço meio-dia, alguém estava lá, Jesus. E ela se encontra com Ele. Primeiro ali, são quebrados vários protocolos religiosos. Primeiro, um judeu não podia falar com uma mulher. Segundo, o homem, então. E ela samaritana, por causa dos povos, e ela ser uma raça mista, considerada inferior, Jesus joga tudo isso no lixo. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E aquele encontro, querido, muda a história daquela mulher. Ela volta para a cidade, ela confessa a sua perdição, a sua desorientação da vida, e ela começa naquela cidade, naquela aldeia, a falar sobre o Cristo que num encontro apenas mudou a história da sua vida. Uma mulher rejeitada encontra valor. Uma mulher machucada é restaurada. Deixa eu dizer para você, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, basta um encontro para Ele restaurar a nossa história. Basta um encontro para Ele tirar o nosso coração desorientado e perdido e trazer senso de valor, que não está em homens, que não está numa carreira, que não está em dinheiro, está numa pessoa, tem nome Jesus. Mais do que isso, confie em Deus, isso basta, porque para Ele basta apenas um toque, para nos tirar do contexto de desesperança. E o texto usado aqui é o texto de um cego de nascença. Você pode imaginar a história desse homem de desesperança, de sentimento de que o que vai ser da minha vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus então se encontra com aquele cego, e que num toque apenas, aquele homem, ele recebe de volta a visão, e ele passa a ter esperança na sua vida. O texto diz, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos daquele cego, e ele voltou a ver. E aí talvez você diga assim, pastor, e a minha história? Onde é que Deus está nela?
Por que eu não tenho experimentado a bênção de Deus sobre a minha vida? Eu quero te dar três possíveis respostas. E quero dá-las com muito temor para você. A primeira delas é que Deus não está longe. A mão dele não está encolhida para que ele não possa abençoar a sua vida, nem os ouvidos dele tapados para que ele possa entrar na sua história e ouvir o seu clamor. Não, a Bíblia diz isso. Mas, amados, é muito importante entender que por vezes nós não estamos sendo abençoados sim, por causa dos nossos pecados que nos separam de Deus. A Bíblia diz isso. Olha o que diz lá em Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar você. O seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir você, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então deixa eu dizer para você, basta você confessar os seus pecados, e você vai desobstruir o canal de Deus na sua direção. Segunda possibilidade, não pastor, no meu caso tenho paz que não é pecado, todos nós somos pecadores, tudo bem, mas estou dizendo aqui, não há nenhum pecado não confessado, está tudo bem comigo, mas eu não sei o que está acontecendo, pastor. Deixa eu dizer, uma possível impressão sua é que Deus está atrasado com você, é de que Deus está demorando demais, e a Bíblia mostra pessoas que pensaram assim. Quando Lázaro morre, suas irmãs pensaram que Jesus atrasou, porque Jesus chegou lá depois de 4 dias. E Jesus chega atrasado e atrasa na perspectiva humana, mas na perspectiva divina não havia atraso. Havia um plano soberano para ele chegar num tempo onde a glória dele seria manifesta com mais poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu caso é, não pastor, na verdade eu não entendo porque Deus, há muitos anos eu venho clamando, pedindo isso, aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Apenas não é o tempo ainda. Basta esperar. Diz para a pessoa do seu lado aí, Deus não atrasa. Diz aí, Deus não atrasa. Deus não atrasa não. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Pois a visão não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele o quê? Cara, então não mete as mãos entre os pés e vai fazer, espera os pés pelas mãos, né? Não, isso é a pressa faz a gente errar. Terceiro lugar, talvez você diga assim, não, meu caso não é pecado, nem acho que Deus está atrasado, na verdade eu acho que Deus não faz nada mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa bem séria. Como os deístas creem, eles creem que Deus criou o mundo e depois, como alguém que criou o relógio, deu corda nele e largou no mundo, Deus fez com o homem assim. Deixa eu dizer, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus cria e Deus sustenta, e Deus ama, e Deus cuida. Não, essa ideia deísta eu não acredito nela. Agora, o que a gente precisa também desconstruir hoje à noite, eu preciso desconstruir, é esse evangelho triunfalista, que eu não creio. No triunfalismo, na perspectiva que tem sido pregada por aí. Que o cara coloca a sua fé em Jesus, agora ele não tem mais problema, ele vai ficar milionário, ele vai comprar jatos e aviões. Não, peraí. É só olhar para Jesus. O triunfo dele foi na cruz. Foi na cruz, onde muitos ainda acham que foi derrota, mas foi ali que ele pisou na cabeça do diabo. Então deixa eu falar para você o que eu creio de evangelho. Eu creio que quando você coloca a sua fé em Jesus, como acontece com todo mundo, o sol vem sobre todos, a chuva vem sobre todos, amados. A dor vem sobre todos, a enfermidade vem sobre todos, a escassez vem na casa de todos. Mas o que faz a diferença se Jesus está em você? Isso faz a diferença. A propósito, deixa eu dizer, gente que pensa que Deus vai curar todo mundo. Deus tem poder para curar todo mundo? Tem. Porque Ele é o Deus do impossível. Mas Ele não vai curar todo mundo.
Porque Ele vai revelar a glória na vida de pessoas também sem curar, capacitando a pessoa a enfrentar aquela situação até o fim. Louvando, bendizendo. Ah, se você tivesse tido um pouco de tempo com Luiz Pequeno, por quem oramos aqui pela cura dele, de câncer, talvez você iria entender o que eu estou dizendo para você. Até hoje Deus não decidiu curar o Luiz Pequeno. Pode ser, Deus pode curar a qualquer momento. Mas numa visita da semana passada, ele dizia, pastor, eu quero partir. As dores do corpo, já o seu organismo não respondendo, o fígado parou, esse tumor invadiu ele completamente, lutando mais de 10 anos contra o câncer. Mas eu disse para ele uma coisa, eu falei, querido, eu vou dizer para você agora em vida o que eu vou dizer quando Deus chamar você. Eu disse para ele, você chegou aqui como um tolo, como um jovem tolo, mas você se tornou um homem sábio. E é incrível. Na jornada do Luiz Pequeno, até aqui, nesses 10 anos, Deus decidiu não curar. Mas Deus tem construído um homem que se parece com Jesus cada vez mais. Por vezes a gente quer a cura exterior e continua podre por dentro. E às vezes Deus deixa a doença continuar dentro de nós, mas vem a cura da alma. Deixa eu te dizer que Deus não está passivo não. É que às vezes aí Ele pega algumas pessoas, algumas histórias, alguns momentos da nossa vida, e Ele diz assim, não, ao invés de resolver o que você quer, eu vou pegar você no colo e eu vou atravessar com você. E a glória dele é manifesta por Ele estar lá com você, por Ele andar com você. O milagre é este. O milagre é você confiar nele, experimentar o poder dele diante da dor, da perda, da enfermidade, da falta, da crise, da rejeição. Me dói às vezes quando alguns começam a orar pela cura de todo mundo. Eu fico imaginando alguém do outro lado, que é paralítico, que é surdo, que tem um filho que Deus não decidiu curar ainda. Qual é o pensamento que passa na cabeça dessas pessoas? Sabe qual é? Bom, Deus não me ama, porque se não me curou, não me ama. Ou no mínimo, eu sou tão pecador que eu mereço. Não tem nada a ver com isso, meu amado. É algo mais nobre, mais sublime. Deus, Ele está construindo eu e você no meio da tribulação. Aí hoje à tarde alguém me mandou um negócio que eu achei tão engraçado. Na verdade achei o máximo, é bem contextualizado nosso. Você está com um chimarrãozinho agora, né? E ele usou uma ilustração para mim assim, dizendo, Técio, hoje enquanto Deus falava lá aquelas coisas todas, me veio o chimarrão. Como chimarrão? Não entendi nada. Eu falei, sim, porque a erva, para você sentir o sabor dela, para que você possa curtir, né, realmente o resultado de uma erva maravilhosa, ela tem que ser colocada em choque com uma água fervendo, senão o sabor não aparece. Quanto mais quente, mais ela vai exalar o sabor dela. E ele disse assim, são as aflições da nossa vida, amado. Deus vai mostrar o sabor da sua e da minha vida quando nós enfrentamos dramas. Então Ele não está passivo, Ele só decidiu trabalhar de outra maneira conosco, amém? Entenda isso. E nesses momentos você tem que confiar, basta descansar, você vai se surpreender com Ele, você vai se impressionar com Ele. O texto lá de Atos 17, 23 a 28, ele é um texto longo, né, e é interessante porque na passagem final desse texto, ele diz o seguinte, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos existindo. A música que nós cantamos hoje diz, Ele está pintando a nossa história. Você acredita? Você pode cantar de novo essa música? Você pode declarar isso? Que Ele continua sendo bom? Nós vamos cantar essas duas músicas. É uma declaração de fé. No meio do que você está passando, no meio desse contexto, querido, de desesperança, você precisa ter fé para declarar isso. Senhor, Tu está pintando a minha história de um jeito que eu não entendo.
mas eu creio. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta. Essa música fala da soberania dele na flor. criação. É Ele. Ele está soberano pintando a nossa história. Quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor Você pode declarar isso com fé. está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Tinha cor, a cruz foi o pincel do autor, e o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: A gente precisa crescer, né? Ainda não senta não, nós vamos cantar essa outra música. Em pensar que porque as coisas estão dando errado, Deus não está presente. Por que isso? Deus pode estar querendo trabalhar a sua fé. Essa canção que nós vamos cantar é de uma menina de 15 anos, 15 ou 16 anos, que orou muito para que Deus curasse o pai dela. Mas Deus decidiu não curar. Deus o chamou. E brota uma poesia da alma dessa menina.
Essa poesia mexe muito comigo, porque a gente precisa conseguir entender que Deus é bom quando Ele diz sim, mas a gente precisa entender a bondade de Deus no não também. Então adora, presta atenção na letra dessa música. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aí vai falar agora. Então chega o dia que a gente precisa viver tudo que a gente aprendeu. A gente precisa aprender sobre isso, né? Deus é bom em todo o tempo. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Pode ser isso? Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Oh Deus, senta, querido. Vale a pena confiar em Deus. Basta colocar a sua fé só nele, porque para Ele basta apenas um passo de obediência. E o contexto agora é o contexto de você enfrentar uma missão impossível na sua vida. É tão incrível que quando Deus pega o povo de Israel e diz para eles irem para a terra prometida, que Deus decide enviá-los por uma região que de cara eles iam ter uma missão impossível. Qual era? O Mar Vermelho. De um lado montanhas, do outro lado montanhas, atrás o exército inimigo vindo. A gente precisa olhar para a história bíblica e perceber essas coisas. Eles não estavam naquele lugar por acaso, gente. Eles não foram levados para diante de uma situação impossível, de uma missão impossível por acaso. Deus coloca o Mar Vermelho diante deles. E aí eles entram em um grande conflito. Como nós enfrentamos? Quando a gente está diante de uma missão impossível, é mais fácil olhar para trás, mas lá estava tão legal daquele jeito. Lá no Egito estava tão mais confortável, tinha churrasco, tinha pepinos, tinha melões. E Deus fala, não, mas vocês têm que seguir em frente. O desafio que vocês têm é lá. Eu tenho uma terra que eu preparei para vocês. Só que como chegar lá se tem um mar no meio? E aí, queridos, de uma maneira tão impressionante, Moisés, se queixando para Deus, recebe uma resposta do Senhor. E a resposta me impressiona. A resposta de Deus para Moisés está lá em Êxodo 14, 15. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E aqui para mim Deus vai me ensinar um princípio, que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, basta, porque para Ele, apenas um passo meu de obediência rompe com o impossível. Interessante você perceber o texto,
Porque Deus primeiro manda Moisés falar para o povo dar o passo, marchar. E só depois que fala, pega a vara agora e estende e abre. Deus não abriu antes de mandar marchar. Deus mandou primeiro, Roberto, dar o passo de fé, dar o passo de obediência. Diz para a pessoa que está do teu lado, ele está diante de uma missão impossível, querido. Dá o passo de obediência. Muitos de nós ficamos esperando o mar abrir primeiro. A segunda história é a história de Josué que recebe o ministério de Moisés. E agora ele está diante do Rio Jordão, Josué 3, fica mais claro isso, olha só. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Por que a gente primeiro quer que Deus abra o Jordão e o Mar Vermelho para obedecer? Não precisa. Dê o passo. Esse Deus você pode confiar, querido, porque para Ele apenas um grito é suficiente. E o contexto aqui é de conquista de Jericó. O povo precisava vencer aquele lugar que era cercado por muralhas absolutamente fortes. E quando eles chegam para batalhar contra Jericó, eles perguntam, Deus, como é que nós vamos entrar nessa cidade? E Deus responde para ele de uma maneira curiosa, Josué 6:20, diz assim, quando soarem as trombetas, o povo vai gritar. E quando o som das trombetas vieram, o povo deu um forte grito e o muro caiu. Gente, qualquer pessoa, vamos lá, qualquer cara formado da FGV, em planejamento estratégico e tal, ele ouvia um negócio deles e disse, cara, isso é loucura, isso é baboseira. Não, isso é Deus. Para Ele basta um grito. Você está diante de um enfrentamento de conquista? Deus às vezes nos manda fazer coisas que são absurdas aos nossos olhos, porque para Ele basta um grito para uma muralha cair. Mais do que isso, basta confiar nele, porque apenas uma oração de gratidão traz provisão para nós. Olha que interessante pensar que na provisão, no momento de escassez, quase sempre nós murmuramos para Deus. Quando a despensa seca, nós nos queixamos de Deus. Mas quando Jesus estava no meio de um contexto de necessidade de provisão, para alimentar 5.000 pessoas, Ele me ensina um princípio extraordinário, que o texto vai dizer que Jesus então agradece ao Pai. E aqui tem um princípio para mim tremendo. Por que confiar em Deus? Porque para Ele basta apenas uma oração de gratidão, para Ele multiplicar pães na nossa vida. Sabe para mim o que é o princípio? Ao invés de você murmurar e se queixar, ore agradecendo pelo que Deus proveu até hoje na sua vida. Lembre que Ele está com você. Agradeça, porque é no meio de uma oração de gratidão que pães são multiplicados. Eu me lembro bem nos Estados Unidos, há 2 anos, quando nós fomos para lá, eu e Martinha, já contei essa história. E nós decidimos, entrando nos Estados Unidos, eu fiz uma oração, nós íamos passar 9 meses lá, e a minha oração foi, Deus, como viver aqui nos Estados Unidos, de uma maneira que eu possa glorificar o Teu nome, porque eu conheço aquele país, eu sei do consumismo daquele país, eu sei como tem muita coisa boa nos Estados Unidos, e na minha primeira devocional, na viagem nossa de Miami para o Texas, onde nós iríamos ficar, Deus fala comigo, e Ele ministra o meu coração através de Salomão, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Um jovem que se tornou sábio na juventude, quando Deus diz, pede o que você quiser. E Deus, Ele pede sabedoria e Deus lhe dá. Agora já na velhice, no capítulo 11 dos Reis, Ele diz o texto assim, na sua velhice, o seu coração já não era como do seu pai Davi, temente a Deus. E ele se envolve com mulheres, ele passa a adorar os deuses daquelas mulheres, e ele se perde. E Deus me responde naquela viagem, sabe como é que eu quero que você viva aqui nos Estados Unidos? Não se prostrando diante dos deuses desse país, como Salomão se prostrou. Ah, é, Deus? E qual é o Deus desse país? Foi teste, Deus me perguntou, qual é o Deus desse país hoje? Porque os Estados Unidos nasceu com base no cristianismo, mas hoje o Deus dos Estados Unidos é Mamon, é o Deus do dinheiro, é o materialismo. E eu respondi, é isso, Deus. Pois eu não quero que você se dobre a esse Deus. Porque quando a gente se dobra diante de um outro Deus, a gente pode ter sabedoria, mas nós vamos terminar como Salomão, tolos. Tolo.
E eu pergunto, o processo natural da vida é você começar como tolo e terminar como sábio. Mas quando você se prostra diante de um outro Deus, você termina como tolo. E naquele contexto da minha jornada, eu lembro que nós decidimos viver nos Estados Unidos, estudando naquele tempo com o mínimo possível. Decidiram comprar o carro, compramos 4 bicicletas, e decidimos viver com o mínimo naquele período. E nós agradecemos a Deus, todo dia. Mas eu me lembro, no final de um mês, que o nosso dinheiro acabou. E nós nos ajoelhamos e nós fizemos uma oração de gratidão. Senhor, eu disse para Marta isso, eu me lembro dos meus primeiros anos de vida, lá no seminário, como seminarista, na escassez. Como é que Deus me socorreu, como Deus atuou na minha história. E eu comecei a louvar a Deus com a Martinha, nós começamos a louvar ao Senhor pela obra dEle na nossa história, provendo todas as coisas. Queridos, nós terminamos aquela oração, alguém bateu na porta da nossa casinha. De onde ele era? Nigéria. Um homem da Nigéria, com uma caixa desse tamanho, falando inglês africano comigo. Você pode imaginar, eu mal conheci o inglês bem. Com um nigeriano, então, eu não sei nada do que aquele homem falou. Mas Deus falou por meio do gesto dele. Dentro daquela caixa tinha um suprimento que deu para mais de 10 dias para nós. Porque o mistério da vida é que quando você precisa de provisão, ao invés de murmurar, você agradece pelo que Deus fez. E Ele multiplica o pão na tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Mas o que é isso? E aqui o ápice desse Deus em quem você está sendo chamado a confiar. Entender que basta. Vamos lembrar? Basta o quê? Basta uma palavra. Basta o que mais? Uma pedra. Basta uma ordem. Basta uma oração de gratidão. Basta um passo de obediência. E a gente chega ao clímax aqui. Porque o Deus é quem estamos adorando. Quando Ele olhou para a humanidade e Ele nos viu cheios de pecado, afastado dEle, Ele disse, não, eu tenho que prover mais uma solução. Deus simplifica as coisas. Por isso que tudo aqui é um passo, é isso, é porque Deus simplifica. Ele é simples. E Ele termina essa jornada nos apresentando uma pessoa chamada Jesus. A propósito, toda a história da Bíblia aponta para Ele, para Jesus. E olha só o que a Bíblia diz, porque aqui o contexto de Jesus vir ao mundo, Ele veio por amor à humanidade. Deus amou o mundo, a Bíblia diz. E o texto diz que Ele veio para salvar o homem de si mesmo, para salvar o homem do seu pecado, da sua miséria, das suas loucuras. E o texto diz assim, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, que esse homem aqui é Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Logo, Romanos 5:17, agora 19, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus. Ele é o ápice da revelação. Ele é o ápice da bondade, do amor desse Deus. Eu não sei como é que você está tentando viver a sua vida. Eu não sei quais são os sonhos da tua mente para você. Mas eu quero dizer que esse Deus tem sonhos e planos muito mais altos para a sua história do que você pensa. Nós vamos declarar isso com essa canção. Eu espero que ela inspire o seu coração e depois nós vamos para a conclusão. Que eu quero fechar esta palavra te dando algumas recomendações, tirando algumas lições e te dando algumas recomendações. Adore ao Senhor, porque os sonhos dele são incomparavelmente maiores do que os seus. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que nós possamos suportar, querido.
Se você está vivendo esse momento, diz para ele: Pai, eu preciso. Estou cansado, Pai, preciso. Estou cansado. Nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Declara isso. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem posso imaginar. Não desanima, filho. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Declara isso. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Minha presença tu vais prosperar. Então a gente deve se alegrar, querido. Você precisa se alegrar. Começa a agradecer ao Senhor. Você precisa se alegrar. Você devia se alegrar. Deus, declaramos a Ti nosso louvor. Você devia agradecer. Nos alegramos em Ti, Senhor. Agradecemos. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Amém. Senta. Pode sentar. Essa música é um convite tão desafiador. Eu queria concluir lendo 2 versículos para você e te dando as orientações finais. Primeiro, vamos voltar para Deuteronômio 32, o primeiro versículo que lemos, diz assim: proclamarei o nome do Senhor. Saia daqui hoje para proclamar o nome desse Deus em que você tem colocado a sua confiança. Louve a grandeza dEle. Ele é a nossa rocha. Pisa aí. Faz assim. Seus pés não estão firmados no lodo, querido. É numa pessoa. Ele é a rocha, inabalável. As obras dele são perfeitas, os seus caminhos são justos. Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. E aí eu quero te levar para Isaías 31, porque há um momento na história do povo de Israel que eles tiram os olhos de Deus e colocam no Egito, para buscar socorro no Egito, porque o Egito era a força bélica. Eram os maiores cavalos, cavaleiros, estava lá. E ao invés de eles correrem para Deus, eles foram para o Egito. E Deus dá uma palavra de exortação. Talvez hoje Deus queira nos exortar aqui. Olha o que ele diz: ai dos que descem. É um grito de Deus. Cara, ai de você, ai de mim, ai de nós. Se nós descermos ao Egito em busca de socorro, de ajuda, contando com os cavalos deles. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele também sabe e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Está falando de Deus. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens, não Deus.
seus cavalos são carne, não espírito. E aí Deus fala assim: quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá. Ambos tropeçarão juntos. Que forte, não é verdade? Que forte. Deixa eu te dizer, Deus não está numa religião, amado. Deus não está nesse prédio. Deus não está na igreja batista. Deus não cabe dentro de estruturas e nem vive dentro de estruturas. Eles não vivem em templos feitos por mãos de homens. Eu habito em você que crê em mim. O lugar da habitação de Deus é você, sou eu. Deixa eu te dizer, hoje de manhã, quando terminamos esse culto aqui, um rapaz me procurou com um saco, uma sacola. E ele disse: pastor, eu estou trazendo isso aqui, e eu não estou fazendo uma referência a uma situação real. Eu não estou atacando nenhuma religião, porque eu não acredito que religião salva o ser humano. Eu não acredito nem que a Batista salva alguém. Só estou contando uma história. Ele é da Umbanda, era da Umbanda, médium da Umbanda, mas ele vem buscando Deus há anos, morou em Londres, viajou pelo mundo, e quando ele chegou aqui, um amigo dele disse: cara, você está procurando Deus, eu quero te levar num lugar. Foi em Paris que ele viveu, né? E ele foi numa casa de Umbanda e se tornou aqui parte de uma casa a mais famosa da cidade. Ele é médium lá hoje. Ou melhor, ele era até domingo passado. Domingo passado, ele, sendo convidado há muito tempo por uma moça para vir aqui, ele decidiu vir. E quando nós estávamos explicando sobre a multiplicação do reino de Deus, Jesus, 12, 70, 120, 500, 3.000, 5.000, e alcançando, rompendo Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, ele disse que uma voz falou com ele ali, exatamente o que eu vou lhe dizer. Disse assim: você não está entendendo que o lugar que você está não se multiplica? Porque é no meu reino que as coisas se multiplicam, que o amor se multiplica. E quando ele ouviu essa voz, ele começou a chorar, desesperado, e disse: Deus, o que eu faço? Ele falou: você compra uma Bíblia, porque eu vou te guiar pela minha palavra. Foi a voz que ele ouviu. E quando ele voltou aqui no final, ele me contou isso: não, você não vai comprar a Bíblia. Nós pegamos uma Bíblia e demos para ele de presente. E ele viveu uma crise tremenda. Ali nós oramos, ele rejeitou a mediunidade, ele rejeitou a Umbanda, os orixás. Hoje de manhã ele veio e ele trouxe para mim o altar dele num saco. E as coisas todas do altar. E eu falei: coloca aqui, querido. Ele colocou exatamente aqui, ó. Ele colocou aqui. Eu falei: o que você quer fazer com isso? Eu falei: Deus me mandou eu destruir tudo isso. E ele começou a dizer para mim exatamente isso. Que em junho desse ano, ele viveu uma experiência de um sonho. E eu não vou contar o sonho, porque esse sonho ele tem que contar. Mas nesse sonho Jesus se revelava para ele como um judeu, dizendo que o que ele precisava ter lá dentro dele não era espíritos falsos, era a própria vida de Jesus. Você tenta imaginar a loucura da vida desse jovem. Hoje aqui, ele trouxe aquilo, renunciou, ele orou renunciando à mediunidade, espíritos malignos, todas as coisas que ele fez pacto na vida dele. E pensa na alegria espiritual desse jovem. Eu estou te dizendo isso pelo seguinte, querido, porque eu não sei onde é que você está buscando socorro, mas o que a palavra diz é que se você buscar socorro fora de Deus, tanto quem ajuda quanto quem busca ajuda é destruído. Você não foi criado, querido, para viver longe de Deus. Eu termino com algumas lições, vamos lá? Deus vai levar você por caminhos diferentes do que você pensa. Fica claro isso já na tua jornada. Você planejou um negócio, Ele vai fazer diferente. Mas é perfeito. Tudo bem? Tudo bem, igreja? Segundo, Deus vai testar você diante dos caminhos que Ele vai levar. Se você vai continuar com fé nele ou não. Se você vai abalar. Terceiro, Deus vai forjar você pelo tempo. Deus usa o tempo para construir o nosso caráter. Deus vai usar o tempo para transformar a nossa vida, a fim de que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Mais do que isso,
Deus vai nos fazer crescer, nos santificar, nos transformar pelo não, pela dor, pelo sofrimento. Pastor, sim, olha Jesus, Hebreus 5:8 diz, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aqui está falando de Jesus como homem na terra, sendo aperfeiçoado por meio do sofrimento, para ser então a fonte da salvação para mim e para você, porque ele não pecou no meio do sofrimento. Mas Deus está agindo mesmo quando você não reconhece que Ele está agindo. O texto diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos, querido. Você acha que Deus está lá dormindo? Não, Ele está trabalhando enquanto nós estamos dormindo. E deixa eu terminar dizendo que Ele virá. Ele virá no seu tempo e Ele mudará tudo ou Ele mudará você. Guarda bem isso. Ou Ele mudará tudo ou Ele mudará você. Quando nós oramos para Deus fazer obras na nossa vida, eu sei que estou aqui diante de um pai que ora para Deus curar o filho. E nós oramos pelo André. Mas eu quero te dizer, se Deus não fizer assim, Deus mudará você para enfrentar a situação. Está claro, igreja? Deus trabalha por caminhos que nós não entendemos. Salmo 29 diz assim, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Eu me lembro quando eu fiz a cirurgia do meu joelho, e eu peguei um Staphylococcus aureus massa, e quando as pessoas começaram a orar pela cura do meu joelho, eu orava para que Deus me curasse, mas Deus decidiu passar o meu processo por 4 cirurgias, 28 dias no hospital. E eu me lembro bem que quando eu li aquele texto que nós lemos, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os céus do Líbano, eu disse, Deus, por que o Senhor não dá uma ordem e encerra esse assunto agora? E eu me lembro que Deus me levou para o mesmo capítulo e diz, leia os 2 últimos versículos. E quando eu li os 2 últimos versículos, apareceu isso aqui, ó, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. Ele estava dizendo para mim o seguinte, eu posso dar ordem agora porque eu sou soberano, pronto. Mas ele me traz um princípio que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, o Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Sabe o que ele estava dizendo para mim? Embora eu possa dar uma ordem e acabar com tudo, neste momento, eu vou te conduzir no meio da tribulação com a minha força e com a minha paz. Mais 3 cirurgias eu passei, 4 em 28 dias. E naqueles dias eu posso dizer para você que Deus mexeu em coisas profundas que eu precisava. Nós precisamos entender. O que você vai fazer então nesse tempo agora? Proclama Deus na espera. Você pode sair daqui hoje, no meio do que você está, e dizer, Deus, seus caminhos são perfeitos? Suas obras são justas? Proclame Deus na espera. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Proclama na intimidade, mas proclama também na assembleia, no público. Declara quem Deus é. Segundo, continue colocando a sua confiança nele. Diz assim, nele porei a minha confiança. Terceiro, descanse a sua alma do medo do diabo e do medo da morte. Quando você coloca a sua fé em Deus, você não precisa ter medo do diabo nem da morte. Olha o que a Bíblia diz, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana. Ele ali é Jesus, para que por meio da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você não precisa mais ter medo da morte nem do diabo, amém? Por último, aguarde o socorro de Deus em meio à sua tentação. Sabe por quê? Porque no meio de todas essas situações da vida, você vai ser tentado a tirar os olhos de Deus. E o texto diz, porque tendo em vista o que Ele mesmo, Jesus, sofreu quando tentado, e Ele não pecou, a Bíblia diz isso no outro texto, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós vamos terminar. E nós vamos cantar uma música que ela tem marcado a vida de muita gente, porque ela teologicamente traz uma verdade para nós. Ela diz, Deus é Deus quando Ele cura, mas Deus também continua sendo Deus quando Ele não cura. Será que você pode declarar isso? Que Deus é Deus quando Ele faz o milagre lá do contrato que você estava esperando para acontecer, mas Ele continua sendo Deus quando Ele diz não para o seu contrato. Deus é Deus quando Ele cura um filho, quando Ele traz o marido de volta, mas Ele é Deus e vai continuar sendo quando Ele não faz assim. Será que a nossa fé
ela entende que basta confiar em Deus. Basta. Você pode terminar cantando essa canção comigo? E antes de cantar, nós vamos orar. Recebi aqui que o João Marcos, o filho do Marlon e da Liana, é lá de Gravataí, é isso? 3 aninhos, puxou uma panela de água e se queimou todo, está na UTI. Vamos orar? Queria orar por pessoas que nessa noite aqui querem também dizer: eu quero fazer desse Deus a minha âncora, a minha confiança. Eu quero colocar a minha fé nele, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Hoje, o seu encontro com Jesus pode mudar os rumos da sua história. Há pessoas hoje que querem fazer essa oração, entregar a sua vida a Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Nós vamos orar pelo Marlon, pela Liana, os pais do João Marco, mas eu quero orar com você também. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Deus, eu entendi que basta o Senhor. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, embora o Senhor não vá desprezar isso. Não é o meu dinheiro, não é a minha empresa, não é a minha carreira, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é aquele contrato, não é a cura, não é a doença. Nada, Senhor, é suficiente para mim, porque o Senhor basta. E hoje eu quero colocar a minha fé em Ti, Deus. Abrir o meu coração para o Senhor. Fazer do Senhor o Senhor e Salvador da minha vida. Quebrar todos os pactos e alianças do passado para viver somente contigo. Proclamar o Teu nome, louvar a Tua grandeza, porque os Teus feitos são perfeitos, as Tuas obras e os Teus caminhos são justos. Tu não cometes erros. Deus, recebe o meu coração hoje. Eu coloco a minha fé em Ti, Jesus. Te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu Te convido para ser o meu Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Porque colocar a minha fé em Ti basta, basta. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor Deus, agora pelo João Marcos. Visita essa criança naquela UTI, Senhor. Visita os pais também, o Marlon e a Liana. Traz para eles agora esta convicção de que eles estão nas mãos do Senhor e que o João Marcos está nas Tuas mãos. Pai, usa os médicos, usa todos os meios que o Senhor tem para curar este menino, para restaurá-lo. Paizinho, colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Colocamos Luiz Pequeno nas Tuas mãos. Colocamos ainda em fé, dizendo, Senhor, que nós cremos no Teu milagre. Mas sabemos que o Senhor chamá-lo também é um milagre. Se esse é o momento, nós, como ele já fez, o entregamos nas Tuas mãos. Oramos pela Keilinha, fortalece. Oramos pela irmã Cleide, pelo irmão Newton. Oramos pelos enfermos da Tua igreja. Irmão Guna, irmã Nilza. Oramos por aqueles que estão passando por lutas, batalhas, tempestades, enfrentando o inimigo. Oramos por aquele jovem que entregou a sua vida a Ti, Senhor. Firma os passos dele, Senhor. Oramos por pessoas que estão aqui em dramas, em crise. Que hoje seja o dia do encontro com o Senhor. E como o Senhor fez na vida daquela mulher samaritana, faz na vida dessas pessoas hoje, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu ver quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. Levanta a mão, deixa eu ver. Há pessoas aqui, amém, amém, amém. Há mais pessoas aqui que fizeram essa oração, amém. Levanta a sua mão bem alto. Eu queria que quem estivesse perto pudesse dar um abraço em você. Levanta bem alto aí. Isso, quem está perto dá um abraço aí nessa pessoa, bem forte, declara sobre a vida dele, não é, a bênção do Senhor. E vamos terminar com essa música. Depois dela você senta para os avisos e a gente fecha o nosso ciclo hoje à noite. Adora com essa canção.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Olha que lindo isso. Eu aprendi a te adorar pelo que é. É um tipo de adoração muito mais profunda. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Pode declarar isso. Se não fizer, Ele é Deus, querido. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Paizinho, crava essa verdade no coração da tua igreja, Senhor. Nós queremos sair daqui como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, como uma igreja que não se abala, inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém.